Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Como é precioso esse momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês uma parábola que o Senhor Jesus contou e está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Esta parábola é conhecida como a parábola da figueira estéril e diz da seguinte maneira: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Todas as parábolas que o Senhor Jesus contou são repletas de lições espirituais para nós. E é de grande importância que nós entendamos essas lições. Eu gostaria de destacar aqui, olhando para a parábola da figueira estéril, 4 pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu destaco que a figueira foi plantada para um propósito bem definido. A figueira não foi plantada na vinha para embelezar a vinha por causa da sua estatura, das suas folhas ou do seu vigor. Também não estava ali para produzir sombra, muito menos estava ali por causa do valor comercial da sua madeira. O propósito da figueira era único e muito claro: produzir fruto. E para isso ela recebeu todo o auxílio necessário, os cuidados do jardineiro, uma boa terra onde ela pudesse ter nutrientes suficientes para dar fruto. Mas, não obstante ela ocupar um lugar privilegiado e por isso receber cuidados especiais, aquela figueira decepcionou o dono da vinha, frustrou as expectativas. E aqui eu destaco então o segundo ponto: a figueira falhou no seu propósito. Aquilo que era expectativa virou decepção. O texto diz que o dono da vinha, por 3 anos, foi procurar frutos na figueira e não achou. Ela estava ali para produzir fruto e não produziu. Mesmo o dono tendo investido na figueira, ela não correspondeu ao investimento do seu dono. Esta figueira pode ser o símbolo de Israel, o povo de Deus, escolhido por Deus, que falhou no seu propósito para com Deus. Mas também representa hoje igrejas, povos ou indivíduos que deveriam estar produzindo fruto no reino de Deus e têm falhado neste propósito. E aqui eu quero destacar o terceiro ponto para a nossa reflexão: o juízo de Deus sobre a figueira estéril. Quando o dono da vinha esgotou a sua paciência com a figueira improdutiva, falou ao jardineiro: corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Essa figura da árvore que não produz frutos ser cortada e lançada fora é relatada em outros evangelhos, como por exemplo Mateus capítulo 7 e João capítulo 15, e falam do juízo de Deus, do julgamento de Deus para aqueles que não produzem frutos de arrependimento. Mas diante da ordem do dono da vinha para cortar a figueira, o jardineiro, cheio de compaixão, faz um pedido: deixa a figueira por mais este ano, até que eu escave e a adube. Se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Aqui eu quero destacar então o quarto ponto da nossa reflexão: a intercessão do jardineiro pela figueira. Este ponto mostra Jesus cuidando de nós, intercedendo por nós, e podemos ver claramente a graça de Deus em nos conceder mais um tempo de oportunidade para produzirmos frutos no seu reino.
Entretanto, é preciso alertar que esse tempo é limitado. O texto diz: foi dado mais um ano. E mesmo que o juízo de Deus ainda não tenha sido executado sobre muitas figueiras improdutivas, a verdade é que, se não houver frutos de arrependimento, chegará a hora em que a figueira será cortada como cumprimento do juízo de Deus. Este é um grande alerta para nós. Nós precisamos perguntar: por que estamos aqui? Por que Deus nos plantou na sua vinha? Estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos colocou no seu reino? Esta parábola é para que nós façamos esta reflexão sobre a nossa vida. Mas também fala de juízo para aqueles que falharem para o propósito no qual estão plantados na vinha do Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude a cumprir o nosso propósito, a viver de modo que agrade o nosso Senhor. E que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.